de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dia 25 de julho, 17º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. O que eu entendi sobre o Evangelho de hoje é: André e toda a multidão confiaram em Jesus. André, mesmo sabendo que 5 pães e 2 peixes era muito pouco para 5.000 homens, falou para Jesus que aquilo poderia ser o de comer para a multidão. Já a multidão, sem se preocupar com o que ia comer e o que ia beber, foi atrás de Jesus. O que se chama confiança. O que todos eles fizeram foi confiar em Jesus e colocar nas mãos dele, porque assim tudo iria dar certo. E deu. Com o pouco que aquele menino tinha, Jesus fez um milagre. Com 5 pães e 2 peixes, deu para alimentar 5.000 homens, e ainda sobraram 12 cestas com restos de pão. E chegando lá, a multidão teve sim o que comer. No Evangelho de hoje fala que Jesus subiu um monte com seus discípulos e uma grande multidão seguia, pois havia sinais de que ele era a favor dos doentes. Então, eles queriam comer, mas havia pouca comida. Nem 200 moedas seriam capazes de alimentar toda a multidão. Então, o menino surgiu com pães e peixes, e Jesus deu para os que estavam sentados. Com a sobra, deu para encher 12 cestos inteiros, para dar à multidão.
Depois, a multidão, vendo que Jesus era mesmo o seu rei, filho de Deus, eles queriam proclamá-lo rei, mas Jesus não queria, então ele saiu. No evangelho de hoje fala sobre a multiplicação dos pães. O Jesus ele estava no outro lado do mar, junto com seus discípulos, e havia uma enorme multidão seguindo ele. Uma criança que tinha 5 pães e 2 peixes deu para Jesus. E Jesus, com sua força do bem, multiplicou todos esses pães e deu para todo mundo comer. E também sobrou 12 cestos de pães. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo, ao se encontrou, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastaram para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão, Pedro disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os àqueles que estavam sentados. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, vendo o sinal que Jesus tinha realizado àqueles homens. Mas quando notou que estava querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Oremos ao Senhor. Ó Deus, que sois o amparo dos que em vós esperam. Sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz.